Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para falar sobre redação, narração, gente. Muito bom, muito bom. Esse capítulo é fantástico, tá? Ah, meu Deus, é que eu já sei, eu já conheço narração, já sei o que é. Mas para que tem isso aí, gente? É muito importante que vocês saibam a teoria, porque quem não entende a teoria não vai saber fazer direito aonde? Na prática, certo? Então, capítulo 7, narração, página 89 a 100. Bem curtinho esse capítulo, tá bom? Não, 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 certo? Itens abordados. Características da narração, estrutura, relato, cronologia, elementos da narrativa, sequência narrativa e a importância da coesão da narrativa e os famosos marcadores temporais, que a gente pensa que sabe, que se lembra, mas na hora da construção da redação, a gente se embanana todinho, né? E aí tem uma certa dificuldade de identificar os marcadores temporais, tá bom? E fazer a coesão na sequência narrativa. Beleza, gente? Então vamos partir para a nossa aula de hoje. Pessoal, primeira coisa, vamos entender, vamos resgatar aqui o que é a narração. O texto narrativo, pessoal, é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa, né? Que é aquele texto longo, aquele texto corrido. E nele são narrados, contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica e fábula. Identificaram? Beleza? Então, por favor, alguém não sabe o que é prosa? Mais uma vez, gente, prosa é aquele texto mais comprido, certo? É diferente da poesia, beleza? Então, exemplo, romance, novela, conto, crônica e fábula. Vamos lá para frente. Qual é a estrutura da narrativa, Érica? Qual é a sequência que uma boa narrativa ela precisa apresentar para o leitor? Quando eu for escrever uma narrativa, eu preciso apresentar o meu tema, eu preciso desenvolver e eu preciso ter o clímax, que é aquela parte ali alta da história, e eu preciso concluir, beleza? Então, a apresentação, ela é chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto, no caso você, vai apresentar os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama, certo? A gente conhece isso muito no começo dos filmes, beleza? Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens, né? Que é exatamente quando o leitor ele está se apropriando da história, tá certo? Está se sentindo parte da história. O clímax é a parte do desenvolvimento da história que designa o momento mais emocionante da narrativa, aquele ponto alto ali que você puxa vida. Eu gostaria de estar nesse momento, ou não, né? Então, esse momento, o clímax, é o momento máximo, o ápice, o ponto alto da sua narrativa, tá? E a conclusão é determinada pela parte final da narrativa, que é a partir de onde, né? Você vai entender tudo ali. Aí você vai entender, começou desse jeito, se desenrolou daquele outro, teve o clímax e agora terminou. Geralmente é a parte que a gente fica mais saudoso, né? Dependendo se a gente vai gostar da obra ou não. Tá bom? Então, dicas para uma boa narrativa. Apresente o seu assunto, os personagens, o local. Desenvolva a sua história trazendo os personagens para a interação. O clímax. Crie um ponto-chave ali, certo? Da sua história. E a conclusão termine de uma forma que tenha lógica, que faça sentido, tá bom? Que assim você vai conquistar o seu leitor. Beleza? Aí, pessoal, a gente tem os elementos da narrativa. O que são elementos? São aquelas partes que fazem parte, que não dá para a narrativa existir se eles não estiverem ali fazendo parte da construção. A gente tem o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. São esses elementinhos aí, tá bom?
Então, o narrador é aquele que narra a história, que conta a história. Eles podem ser narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, certo? Então, a gente tem um enredo que trata-se da estrutura da narrativa. É a trama em que se desenrolam as ações, tá bom? Então, pode ser enredo linear e enredo não linear, tá? Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que é o protagonista e o antagonista, né? Mocinha e vilã, ou mocinho e vilão, e personagens secundários, o adjuvante e o coadjuvante. O tempo, ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, certo? Um grande exemplo aí é aquele filme Efeito Borboleta, né? Que é fantástico, apresenta tanto o tempo cronológico quanto psicológico. Beleza? O espaço, local ou locais onde a narrativa se desenvolve. Eles podem ocorrer num ambiente físico, psicológico ou social. Ok, pessoal? Então vamos para a frente. O relato também chamado de relato pessoal, certo, gente? É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa, né? Então, é um relato pessoal. Nesse tipo de texto, a gente pode sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. Semelhante à narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos onde o narrador torna-se o protagonista da história. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação. Por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. Um exemplo de relato muito famoso é o famoso diário, né? Muito conhecido é o famoso diário. O diário, ele é uma espécie de relato, porque lá o escritor, o narrador, ele está presente, né? E ele passa toda a emoção para aqueles momentos, né? Então a gente pode identificar. E tem também os blogs, né? Tem os blogs, enfim, tem aí os locais onde os relatos eles podem aparecer também. Beleza? Então a gente tem coesão. Érica, a coesão na narrativa, ela é muito, muito, muito importante. Tá certo? Para um texto ser coeso, ele precisa estar bem costurado, ele precisa estar, as palavras, elas precisam estar bem relacionadas para que o meu leitor, o seu leitor, ele entenda o texto do início ao fim. Por isso que é muito importante você ler muito, você procurar diversificar as palavras que você vai usar durante a sua narrativa, tá? Então, a coesão da narrativa, ela se divide em referencial e sequencial. A coesão referencial é aquela que cria um sistema de relações entre as palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se referem. O termo referente é aquele que indica a identidade ou a entidade ou situação ao que o falante se refere. Por exemplo, na frase: a Capitã Marvel é poderosíssima. Para muitos, ela é a mais poderosa entre os Vingadores. Percebam aqui, nós temos duas frases, duas construções. A Capitã Marvel é poderosíssima, eu estou afirmando aqui. Mas aqui eu já dou sequência à ideia, mas eu não preciso repetir que é a Capitã Marvel. Por quê? Porque para muitos ela é a mais poderosa. Ela quem? Eu estou me referindo, estou usando uma coesão referencial. Eu estou me referindo a quem? A Capitã Marvel. Beleza? Então a gente precisa trazer isso para o nosso texto, tá bom? Porque aí evitam aquelas repetições chatas, aquelas repetições de palavras que muitas vezes vão fazer o texto ficar mais pobre, né? O texto perder aquela qualidade, perder a sua identidade também, que é muito importante na hora da tua escrita, beleza? E aí a gente tem o texto sequencial, que a coesão sequencial, que é aquela que cria nos textos as condições para a sua progressão. As diversas flexões de tempo e de modo dos verbos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e a manutenção da coesão sequencial nos textos. Como assim? Vocês fazem isso em redação? Muito, tá certo? Então, isso significa que os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para garantir
a articulação entre as partes do texto e para estabelecer as relações entre as informações. É aquela coisinha que a gente fala. A sequencial é quando você entende que um parágrafo ele está ligado ao outro por algumas palavrinhas que geralmente você coloca no início do segundo, terceiro parágrafo, né? Que faz a ligação de um parágrafo com o outro e dá a sequência na história, a sequência inteligível, né? A sequência que dá para o leitor compreender. Ok? Vamos lá para frente? Pessoal, aí eu preparei aqui uma cronologia, né? Que tá aí no livro de vocês, não assim, mas eu acho que assim vocês podem entender também, tá bom? A importância da cronologia numa narração. Gente, para que a gente entenda como é que se dá a cronologia, eu criei aqui, né? Lógico que eu fiz uma boa pesquisa, certo? Lá em Harvard, eu fiz aqui uma pesquisa, certo? E ordenei os filmes que eu considero, da franquia aí dos Vingadores, que eu considero que vocês podem assistir para compreender a história todinha, tá? A história, claro que tem uns aí que ainda vão ser lançados, por isso que não estão, tá bom? Mas a sugestão é que vocês comecem a assistir os Eternos, porque aí vocês vão começar a compreender, certo? Primeiro, os Eternos. Segundo, Capitão América, o primeiro Vingador de 2011. Terceiro, Capitã Marvel, certo? De 2019. Quarto, Homem de Ferro, de 2008. Quinto, Incrível Hulk, o Hulk, de 2008 também. Aí a gente tem o sexto, o Homem de Ferro, de 2010, Homem de Ferro 2, tá? Que a gente já viu aqui, o Homem de Ferro no quarto lugar. A gente tem o Thor, de 2011, os Vingadores, de 2012, o Homem de Ferro 3, de 2012, o Thor, Mundo Sombrio, de 2013, Capitão América, Soldado Invernal, 2014, Vingadores Era de Ultron 2015, Guardiões da Galáxia 2014, Guardiões da Galáxia Volume 2 2017, Homem-Formiga 2015. Eu não gosto desse filme, é um saco, certo? Ops, não gosto, certo? Mas tem quem gosta. Mas precisa assistir para compreender, tá? A Capitão América Guerra Civil 2016, Viúva Negra 2020, que vai sair, certo? Tá saindo. Aí a gente tem Pantera Negra 2018, Homem-Aranha de Volta ao Lar 2017, Doutor Estranho 2016, Thor Ragnarok, que é muito fantástico, 2017, Homem-Formiga e a Vespa, que é bonzinho, tá? 2018, Vingadores Guerra Infinita, né? Vingadores Ultimato 2019, Pantera Negra 2, que vai sair em 2022, e o Homem-Aranha Longe de Casa. Então a gente apenas inverte aqui, tá bom? Mas a sequência cronológica, que é o que? A sequência de acontecimentos que fazem uma história ela ter sentido. Então, todos esses filmes fazem parte do universo da Marvel, né? Que foram criados a partir de uma história central e aí foi criado pelos roteiristas todo o desenrolar da história. Então, essa é a minha dica para vocês. É um exemplo de sequência cronológica que eu acho que vocês vão gostar bastante. Se seguirem essa sequência, vai ajudar a vocês entenderem um pouco mais como é que se dá a história do mundo da Marvel nessa sequência. Beleza, gente? Tá? E aí, pessoal, a gente tem alguns tipos de conectivos que eu selecionei aqui para vocês, né? São palavras, né? Só relembrando, são palavras e expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Foi exatamente isso que a gente falou ali atrás, tá bom? Primeiro, a gente citou aqui prioridade e relevância, conectivos de prioridade e relevância. São muito usados no início das frases para apresentar uma ideia, tá bom? Então, muitas vezes você chega, eu não sei como é que eu começo minha redação, Érica. Vocês podem utilizar alguns desses conectivos, tá bom? Em princípio, primeiramente, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, principalmente, em primeiro lugar, antes de mais nada. Beleza? Aí a gente selecionou também outros que têm a ver com tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão, que são utilizados na sucessão dos acontecimentos ou das ideias, certo? Então, as pessoas que escrevem textos narrativos costumam utilizar bastante. Então, a gente tem
enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois. Ok? E aí, pessoal, a gente tem marcadores temporais. O que são isso, Érica? São algumas marcas de tempo que a sua narração ela precisa ter, o seu texto precisa ter, tá? Você pode utilizar, quando você quer se referir ao tempo atual, você pode usar atualmente, agora, neste momento, época atual, hoje em dia, né? Nessa altura do campeonato, certo? Tempo próximo, nesse instante, logo mais, este ano, mais dia, menos dia. Passado, anteontem, naquele dia, na véspera, ó, mais bonito, né? Um dia depois de, retrospectivo, retroativo, pregresso. Futuro, por vir, proximamente, iminente, prestes a, posteridade. Tempo remoto, tempo muito longe. Há muitos séculos e lá vai pedra. Claro, né, gente? Por favor, vamos usar a coerência, tá bom? E lá vai fumaça. Primitivo, nos tempos das cavernas. Pode usar. Narração, texto livre. Tá bom na maioria das vezes. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Alguma dúvida, a gente tira nas nossas lives. Não deixem de participar. É muito importante que vocês estejam presentes nos nossos encontros. Beleza, gente? Então, espero que vocês fiquem bem. Cuidem-se e leiam este capítulo que eu acabei de explicar para vocês. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.